Olá a todos, bom dia! Vocês sabem, ou alguns agora vão saber, né? Houve a aprovação da lei da pandemia, a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. E ela trouxe algumas alterações na questão do processo de inventário e partilha. O artigo 611 do CPC diz o seguinte, que nós temos o prazo de 60 dias para dar entrada no inventário a partir da abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão? É quando a pessoa falece, quando o autor da herança falece. Então, a partir do momento que a pessoa falece, tem 60 dias para a gente dar entrada no processo de inventário. Mas a nova lei da pandemia diz o seguinte, que a partir de quem faleceu a partir de 1º de fevereiro, esse prazo vai ser suspenso e vai começar a contar a partir do dia 30 de outubro. Ou seja, se você teve alguém na sua família ou amigo que faleceu entre 1º de fevereiro até a data de hoje, que nós estamos correndo até 30 de outubro, o prazo para dar entrada nesse processo de inventário, para abrir essa sucessão, vai começar a contar a partir do dia 30 de outubro, ou seja, a partir do dia 30 de outubro, tem 2 meses para dar entrada nesse processo de inventário sem ocorrer multa. Porque o que acontece? Muitas pessoas não dão entrada no inventário, porque acham que é bobeira, não vou gastar dinheiro com isso. Mas se você não der entrada num processo de inventário, você não consegue vender um bem, você não consegue fazer movimentações com aquele dinheiro, às vezes que a pessoa deixou numa conta poupança, numa conta corrente. Então, por isso a importância de você dar a entrada no inventário, e isso pode ser feito com qualquer advogado que é especialista nessa área. O que é importante que eu tô trazendo esse dia, essa alteração do prazo. Então, esse prazo foi prorrogado, né? E a lei também diz, outro ponto importante, do 611, que o prazo para um processo de inventário acabar é de 12 meses. Ou seja, se eu dou entrada num processo em dezembro de 2019, a lei diz que ele tem até dezembro de 2020 para acabar. Claro que esse prazo, ele pode sim ser suspenso, ele pode sim sofrer alterações conforme os prazos, conforme as determinações do juiz e tudo mais. Mas o que acontece? A lei da pandemia também diz o seguinte, que esse prazo de 12 meses, ele foi suspenso, ou seja, ele está parado desde o dia 1º de fevereiro, ele vai voltar a contar novamente no dia 30 de outubro. Então, assim, o que garante que o meu inventário vai acabar em 12 meses, Dayana? Olha, não existe hoje uma receita de bolo para que seu processo caminhe em 12 meses, mas a lei diz isso. O que adianta o processo é você ter um advogado bem instruído, capacitado, especialista nessa área, que vai juntar o máximo de documentação pertinente nesses 12, pertinente nesse começo de processo, né? Que são os registros, as certidões atualizadas dos imóveis, os documentos da parte, extrato do banco, tudo isso são uma série de documentos para que o juiz comprove que a pessoa não está devendo ninguém, que a pessoa já juntando todos os bens da pessoa. Então, toda essa documentação que você dá a entrada no início do processo é muito importante, porque isso vai garantir que o seu processo tenha mais rapidez, mais agilidade. Só que nós também temos que ter bom senso e saber que as varas da família, elas são umas varas muito grandes e elas têm muitos processos e nem todos têm essa facilidade de acordo entre os herdeiros sobre o que será, como será a partilha, como será feito. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Mas o que eu quero mesmo frisar no dia de hoje é essa questão de alteração no prazo que a nova lei da pandemia trouxe. Então, para abertura de inventário e partilha, esse nosso prazo começa a contar a partir do dia 30 de outubro.